não só aqueles que financiam, mas também aqueles que divulgam. E eu cito Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, todos esses canalhas que nós conhecemos muito bem, sem caráter, que não só divulgam o golpe, como intensificam, como fazem propaganda desse golpe, estimulam as pessoas desde suas casas em Miami, na Flórida, estimulam, precisam ser punidos. Aproveitar até o gancho do Felipe, Miguel e Renata, que estava falando sobre o gabinete do ódio e sobre o fato da gente saber quem são os grandes incentivadores, financiadores, etc. Né? Tem uma notícia de hoje que trata exatamente sobre um desses personagens, que é o Luciano Hang. Como todo mundo sabe, ele é investigado no inquérito dos atos antidemocráticos no STF, contumaz, divulgador de fake news, incentivador de atos golpistas, esteve em vários deles no ano passado, porque a gente viu os atos terroristas agora do domingo, foi um certo estopim, mas os atos golpistas não começaram, né, nesse domingo, dia 8, os atos golpistas vêm acontecendo já há um tempo. E o Luciano Hang sempre foi um quanto mais frequentador e incentivador desses atos e questionador do resultado eleitoral, né? Pois bem, desde que o cerco começou a se fechar aí para agitadores desses atos, que o STF começou a ir para cima, principalmente após a eleição do Lula, ele começou a adaptar, mudar um pouco o discurso, ele estava banido das redes sociais, segue banido ainda, mas ele, vez ou outra, divulga notas oficiais ou vídeos através das contas oficiais nas redes sociais das lojas Avan, né? Na semana passada, ele já havia divulgado uma nota oficial que deixou os bolsonaristas muito bravos, chamaram ele de traidor, etc., em que ele reconhece o governo Lula, né? Ele diz que a eleição foi legítima e que ele torce para que o governo dê certo, afinal ele está no mesmo avião, então por isso ele torce para o piloto, né? E ontem à noite, ele divulgou um vídeo, né? Ele pegou a nota que ele já tinha divulgado na mão, imprimiu e divulgou um vídeo em que ele reforça que reconhece o novo governo e tenta se dissociar totalmente de qualquer ato golpista, apesar de atos golpistas ser o próprio motivo pelo qual ele é investigado, né? Ele já foi alvo, inclusive, de busca e apreensão da Polícia Federal na casa dele. Mas, enfim, ele tenta se dissociar desses atos golpistas, diz que condena a violência, ele fala, vamos parar com o discurso de ódio, sendo que ele foi um dos principais propagadores do discurso de ódio, e, mais uma vez, reconhece o governo Lula e diz que torce pelo piloto. É uma clara tentativa dele de se livrar de uma eventual prisão, né? Afinal, o STF já vem mapeando esses financiadores desses atos golpistas há algum tempo, mas depois desse ato terrorista do último domingo, a coisa se intensificou e parece que ele está tentando, né, suavizar o discurso, como se isso fosse mudar alguma coisa no processo que o investiga, né? A gente tem um trecho do vídeo dele aí que nós separamos, vamos assistir um trecho da fala dele. Fico com a consciência tranquila, nada fiz de errado, senão ter trabalhado em prol de um candidato. Agora, temos um presidente novo, temos um governo novo, vamos torcer para o piloto, como eu sempre falo, que faça uma ótima viagem, até eu estou dentro do mesmo avião, né? Que o Brasil possa encontrar a paz, a harmonia, a felicidade, os empregos que o nosso povo sempre precisa. E eu estarei juntos. Vamos acabar com o discurso de ódio, pessoal, mas paz, amor e felicidade. Está aqui a minha nota do dia 1º de novembro. Obrigado. Tem um ato falho aí muito claro, né, Ivan? Eu não fiz nada de errado a não ser trabalhar para o candidato. Na verdade, gente, assim, as pessoas são, digamos, vamos usar o ditado popular, né? Não rasga dinheiro, né? Não rasga dinheiro. Então ele sabe. Agora, o problema é que a declaração dele não muda o que foi feito, né? Ele trabalhar por um candidato, Felipe, não é o problema exatamente, né? O problema é o que se faz quando você trabalha por um candidato, né? É que ele fez coisa errada, que isso exatamente. É um discurso. É muito Lacan isso, né, Renata? Está na linguagem. Ele dizendo que fiz de errado. Então, o Gavan divulgou fake news. Durante toda a pandemia, divulgou. Ele foi um dos principais disseminadores de fake news. Caixa 2.
ele vai ser Isso. pego pelo Caixa 2 do financiamento da campanha do Bolsonaro. Mais do que Caixa 2. Dúvida nenhuma. Ele vai ser pego por Caixa 2. Tem sigilos que foram colocados pelo Bolsonaro em relação às contas dele, a problemas de caixa da Havan. Esse é um dos piores seres humanos que tem no país. Eleitoral, porque na eleição passada, no segundo turno, o que a gente viu foi um dos maiores assédios, né, contra trabalhadores da história recente do país, né? E eu tenho certeza que os funcionários da empresa dele, que eu não falo o nome, foram também assediados e forçados a votarem no Bolsonaro, no Bolsonaro, né? Então você imagina, quando isso começar a vir à tona, ele tem muito o que responder, né? Essa declaração dele não resolve os problemas. A propósito, Felipe, você viu que a Jovem Pan demitiu o Constantino, o Figueiredo, o próprio Tutinha se autodemitiu, né? O que você acha disso? Se autodemitiu no dia que o Ministério Público abriu um inquérito contra a Jovem Pan. Que coincidência, né, gente? Eu tenho os bastidores disso aí, posso contar rapidinho. Conte, por favor. Por enquanto ainda foram afastados, mas serão demitidos. Eu quero fazer uma justa diferenciação aqui. Eu acho o Constantino e o Figueiredo mau caráter. São pessoas de caráter ruim. Pessoas que o tempo inteiro jogam com a ingenuidade alheia. É isso que eles fazem. Eles incentivaram o golpe. O Paulo Figueiredo chegou a falar, Miguel, em guerra civil. Ele usou o termo. Pois então que tem uma guerra civil. Aspas. Isso são aspas dele. Se o problema é ter uma guerra civil, pois então que se tem uma guerra civil. Esse cara, obviamente, tem que ser demitido. Obviamente, tem que ser preso. Obviamente, tem que ser punido. Mas ele mora na Flórida. Assim como o Rodrigo Constantino também mora na Flórida, outro que incentivou o golpe. É diferente da Zoe, de quem eu discordo, obviamente, frontalmente, mas ela é diferente desses dois caras. Tanto que ela na segunda-feira, anteontem, no primeiro programa que ela fez, o Morning Show lá da Jovem Pan, ela continuou apoiando o Bolsonaro, mas condenou os atos terroristas. Os outros não, os outros apoiaram. Então, eu quero fazer essa diferenciação por uma questão de justiça, sem concordar com Zoe Martins, tá? Sem concordar. Mas os três estão afastados. O Tutinha saiu, ele renunciou à presidência, viajou. O CEO assumiu a presidência. Então, agora o CEO responde. Esse CEO, eu não vou dizer o nome dele para também não dar propaganda, ele vai fazer uma limpa na empresa para evitar processo. E é isso mesmo que vai acontecer. Essa limpa é tirar sujeitos que são terroristas, como o Figueiredo. O Figueiredo não é só terrorista, Miguel. O Figueiredo foi preso pela Interpol em 2019 por um esquema de corrupção aqui no Rio de Janeiro. Ele era sócio do Trump, das organizações Trump, num hotel que foi construído em 2016 na Praça do Ó, na Barra da Tijuca. Chamava-se Trump. Hoje tem outro nome, chama-se LSH. As organizações Trump até tiraram o nome do hotel por causa da corrupção do Paulo Figueiredo. O que ele fez? Ele pegou fundos de pensão, subornou diretores do BRB, do Banco de Brasília, para que esses fundos de pensão colocassem dinheiro lá no hotel. Ele assumiu a administração do hotel e, não contente em subornar, ele emitiu notas falsas durante a construção do hotel para embolsar dinheiro da construção do hotel desses fundos de pensão ligados ao BRB que colocaram dinheiro. Então, ele é corrupto duas vezes. Roubou muito dinheiro, e a Folha de São Paulo, a Gazeta do Povo, vários jornais mostraram esse esquema todo. Ele chegou a ser preso em Miami pela Interpol, mas depois não sei por que foi solto. E até hoje está em liberdade, mas não pisa no Brasil. Então é um corrupto costumaz. Ele tem uma longa ficha criminal, e aí posa de cidadão de bem, como todos, né? Posa de patriota lá de Miami, incentivando essas pessoas a fazerem o que fizeram. Então, esse é um dos piores. Eu falei, inclusive, na CNN sobre ele. Tinha gente defendendo esse sujeito e eu tive que dar a ficha corrida desse sujeito para dizer quem ele é. O Constantino, apesar de não ter processo de corrupção, vai na mesma linha do Paulo Figueiredo, que é na mesma linha do Augusto Nunes, que já saiu há mais tempo, foi na primeira leva, né, de decapitações dentro da Jovem Pan. Mas esses dois eu acho que são exemplares. Eu só queria marcar a diferença com a Zoe Martins, que é uma menina de 22 anos, de 23 anos,
que tem algum senso crítico de reconhecer que aquilo foram atos terroristas, que não está no mesmo campo semântico, embora esteja equivocada, não está no mesmo campo semântico, nem na mesma ficha criminal, no mesmo Código Penal de que Constantino e de que Paulo Figueiredo.